Nesta semana em Ruby, prepare-se para fortes emoções. Maribel se emociona com os preparativos de seu casamento, mas uma traição escondida ameaça mudar tudo. E não para por aí. Alessandro perde o controle ao ser rejeitado por Ruby e explode em humilhação. Para completar, Ruby veste o vestido de noiva de Maribel e a deixa em choque. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Heitor sonha que está aos amassos com Ruby no provador da loja de roupas em que estiveram naquela tarde e acorda assustado. No dia seguinte, Genaro, que ainda está na cama com a segunda esposa, diz que precisa ir embora, pois não quer perder o avião e quer também aproveitar para passar um tempo com Luiz. Lilian aproveita para dizer ao marido que deveriam conversar com o rapaz, pois ele tem que saber a verdade, mas o empresário não quer nem tocar no assunto. Em Cancún, Luiz encontra Alessandro e diz que soube pela Sofia que o rapaz estava ali, mas os dois ainda não haviam se encontrado. Luiz aproveita para dizer ao médico que gosta muito de Sofia e coisa e tal, mas acaba comentando sobre o término do namoro do futuro cunhado e diz que Ruby é muito bacana e pergunta se entre os dois não houve também um mal-entendido, porque tem certeza de que ela não é nenhuma interesseira. Alessandro decide dar corda ao moço e o rapaz acaba contando que na universidade sempre tinha uns caras que andavam atrás dela com muito dinheiro e ela nem ligava para eles e tudo mais. Mas o médico lembra que o dinheiro não era deles, e sim das famílias. Por isso, Ruby não se interessou. E, antes do marido viajar, Lilian insiste mais um pouco, pedindo a Genaro que conte a verdade para o filho. Mas o cara é taxativo e diz que quer manter tudo como está. Heitor, por sua vez, aparece logo cedo na casa da noiva e beija a moça como se estivesse tentando se redimir por ter sonhado com a outra. Em Cancún, Sofia apresenta Luiz aos pais. O rapaz conta que está na ilha por um assunto de trabalho, dizendo que é arquiteto. Na capital, Cristina diz à mãe que vai sair novamente com Caetano naquela noite. E Ruby, indigesta como sempre, pergunta: e para qual lugar luxuoso esse chofer vai te levar? Agora aguenta. Se você se mete na minha vida, por que eu não posso me meter na sua? Se virando para a mãe, a garota pergunta se Rosário também vai fazer suas roupas, como faz para Cristina. A contadora se mete no assunto e diz saber que a irmã prefere usar só a roupa de marca que ganha da Maribel. Mas Ruby alega que sente vergonha que o Heitor a veja com a roupa que a sua amiga joga fora. Ruby sai de casa e dá de cara com Caetano, que passa reto pela moça. Indignada, ela acaba descobrindo que o chofer não foi buscá-la e pergunta ao rapaz se a patroa dele sabe que ele foi até lá para visitar Cristina e blá blá blá. Mas o moço não dá a menor bola e ainda pede licença antes de entrar. Porém, a moça começa a gritar e diz que Caetano vai acabar perdendo o emprego quando Maribel souber que ele está envolvido com sua irmã. Na ilha paradisíaca, Alessandro conversa com Vitória sobre suas pesquisas em medicina genética e a mulher elogia o médico, dizendo que ele realmente é um expert no assunto. O rapaz acaba contando que não vai poder participar do projeto de pesquisa naquela área, porque terá que deixar o hospital em que trabalha. Heitor leva a noiva à universidade e conta a Maribel que vai falar com Ruby, pois acha que ela não tem que ficar ajudando ele no escritório, pois a moça não lhe deve nada, e Alessandro está pagando as despesas do hospital de Rosário. Maribel, então, conta ao noivo que Ruby sabe disso, pois foi ela mesma quem contou. Nesse meio tempo, Caetano pergunta a Cristina se ela teria algum preconceito em sair com um chofer. A moça prontamente responde que quer saber se o motivo da pergunta foi por conta de alguma grosseria que a irmã fez para o rapaz. Ruby chega à universidade e vê Heitor aos beijos com Maribel. A garota resolve se aproximar e o arquiteto diz que queria mesmo falar com ela e pergunta: por que você insiste tanto em retribuir a minha ajuda se outra pessoa já está pagando o que eu gastei quando você internou a sua mãe? Já sabia que o Alessandro está pagando a conta do hospital? Por que não me disse? O que foi, Ruby? Por que não me responde? Pega no flagra, a moça fica alguns minutos sem resposta, mas acaba dizendo o seguinte: eu não posso acreditar que o Alessandro seja tão tolo. Eu já pedi, eu já implorei que ele não pagasse o hospital. Eu não estou acreditando nisso. Por que, Alessandro? Por quê? Eu estou cansada do Alessandro ser tão tolo. Me desculpe. Eu sei que ele é seu amigo, mas exatamente por isso eu não tinha te falado nada. Mas se ele fica insistindo em pagar, é apenas para me pressionar. Se já terminamos, não tem por que ele ficar arcando com esses gastos. Acontece que o Alessandro não entende que eu não quero mais nada com ele. Não quero que me procure, nem que ele se aproxime. Na última vez que eu o vi, foi fora da construtora. Estava me esperando. Foi no dia que eu comecei a trabalhar com você, e eu falei disso com ele. O Alessandro me disse que era um assunto entre vocês, mas eu sei que é mentira. Eu estou no meio. O que o Alessandro quer é continuar sentindo que tem direito sobre mim. Essa é a verdadeira razão pela qual ele insiste em pagar a você. Eu não posso dizer para não recuperar o seu dinheiro,
mas o Alessandro me compromete ao assumir uma dívida que não é dele e é minha. Eu não sei mais o que fazer. Estou desesperada. Heitor, então, achando que a moça está realmente nervosa, garante que não se interessa por esse dinheiro e vai dar um jeito de liberá-la daquele compromisso com o Alessandro. Genaro chega ao hotel e Luiz conta ao pai sobre Sofia, dizendo que ela é uma garota muito especial e gosta muito dela. Na porta da universidade, Ruby começa novamente seu joguinho de sedução e diz a Heitor, fazendo zoin pro rapaz: "Você tem sido tão legal comigo, como nunca ninguém tinha sido. Obrigada. Por que você é tão bom comigo, hein? Eu nunca tive alguém que me desse o apoio que você está me dando." "É verdade. Levou a minha mãe para o hospital e isso que você me falou agora. Você está me devolvendo a tranquilidade. E talvez para você não signifique muito, mas para mim é fundamental. Heitor, olha, de verdade, muito obrigada." Nesse meio tempo, Raul propõe a Lorena que os dois matem aula e vão para a casa dele, mas a garota diz que não, pois não quer perder a matéria, e lembra que já tinha pedido ao namorado que os dois fizessem tudo com mais calma. O rapaz acaba vendo Ruby e Heitor conversando no estacionamento e pergunta a Lorena o que a moça está fazendo sozinha com o namorado da semi-inválida. Em Cancún, Belmiro almoça com Vitória e diz à mulher que a pesquisa que apresentou no Congresso é de colegas de Nova York, mas tem a esperança de levá-las a cabo na capital mexicana. O médico conta ainda que já apresentou o projeto ao comitê do hospital e gostaram muito, porém, o custo é alto e avisa que não se pode desenvolver a pesquisa sem doações de gente como a mulher. Vitória deixa claro que, para ela, é muito importante que tenha alguém com valores à frente da ciência. E o médico, aproveitando o ensejo, garante que ele ficaria à frente do projeto, dizendo que gostaria muito que a mulher desse a ele a oportunidade de explicar com detalhes e falar de números. Alessandro e a família acabam encontrando Genaro, e o médico diz que está ali participando de um congresso de medicina, mas o cara acaba se dando conta que a garota pela qual seu filho está interessado é Sofia. Ruby chega na sala de aula, e Maribel conta que comentou com o noivo que já tinha dito à amiga que Alessandro estava pagando o hospital. Nesse meio tempo, Luiz encontra o pai e porque quer apresentar Sofia a ele, mas o cara se recusa, e diante da insistência do rapaz, acaba se irritando. Heitor chega ao escritório e recebe uma ligação de Alessandro, que conta que encontraram com Genaro, mas avisa que teve um problema com o diretor do hospital e acabou ficando sem trabalho. Ele diz ainda que, por esse motivo, não vai poder se mudar. E o amigo diz que o médico não precisa se preocupar com isso, pois ele pode ficar no apartamento todo o tempo que quiser. Alessandro resolve perguntar se Ruby ainda está trabalhando com o arquiteto, e o moço pergunta aonde quer chegar com essas perguntas. Alessandro desconversa e muda de assunto, perguntando como estão os preparativos do casamento. Maribel conta a Ruby que o namorado deu a ela de presente um vestido e algumas gargantilhas, afirmando que adorou tudo, mas não era bem o seu estilo. Ruby, então, aproveita a oportunidade e diz: "Talvez esse presente seja uma insinuação de que ele gostaria que você se vestisse de outra maneira. Todos os homens gostam de decotes. Ah, pensa que o lado bom disso é que ele escolheu tudo para você. Ah, o coitado tem tido tantas pendências na construtora. Soube que ele nem teve tempo de passar para te pegar. Ele te falou com quem ele jantou ontem?" Maribel diz que não, mas isso não importa, pois falta pouco para o matrimônio do casal. Na piscina do hotel, Carla mostra ao marido uma reportagem que tem a ver com o projeto do Alessandro. Ao ler a reportagem, Inácio começa a reclamar e diz: "Que sem vergonha! Esse doutor Belmiro não só demitiu nosso filho, mas também se apropriou do projeto. Aqui fala como se tudo tivesse sido ideia dele, e nem sequer menciona o Alessandro. O Alessandro tem que ver isto. Não pode deixar as coisas assim." Carla concorda, e ainda diz que, se o tal Belmiro nem sequer citou esse hospital tão importante de Nova York na sua palestra, também não ia falar de Alessandro. Vitória, que estava atrás das cadeiras da piscina, escuta a conversa do casal e fica surpresa com o que acabou de descobrir. Ela resolve se aproximar e pede o jornal emprestado para Inácio, que resmunga que aquele jornal só diz um monte de mentiras. Alessandro, por sua vez, diz a Belmiro que precisa conversar com ele e avisa: "Não vou deixar meu emprego sem entregar tudo como se deve. Aqui está o documento que me comprometi a entregar sobre equipamento cirúrgico." Porém, chamando o rapaz de orgulhoso, o diretor clínico diz que, além de tudo, é uma pena porque, mesmo que não acredite, praticamente já consegui o financiamento para meu projeto. Ainda que tenha sido feito por você, não tem os meios para conseguir o apoio econômico. E te aviso, não tente armar outro espetáculo, porque não tem maneira de provar que o que eu entreguei ao comitê foi você que fez. Indignado, Alessandro responde: "Não sabe como me sinto tranquilo de não trabalhar com alguém tão desprezível como o senhor. Com licença, doutor."
Na universidade, Paco pergunta a Ruby quando quer marcar para fazer o trabalho de publicidade. A garota diz que está sem tempo, pois começou a trabalhar em uma construtora e anda louca com tanta coisa para fazer. O rapaz, então, se prontifica a adiantar o trabalho e conta que é parte da sua obrigação na empresa do pai da Lorena, onde está trabalhando. Em Cancún, Vitória encontra Alessandro e comenta que ele não contou porque vai deixar o Hospital Boa Ventura. O rapaz explica que foi por causa de um assunto pessoal, mas a mulher insiste e quer saber se o motivo não foi por uma divergência com o Dr. Belmiro. Alessandro decide dizer a verdade e conta que os dois realmente tiveram uma divergência, mas prefere esquecer isso e seguir adiante. A mulher, então, decide convidar o rapaz para almoçar no final das conferências, pois quer muito falar com ele. Na saída da universidade, Ruby vê Maribel e Heitor aos beijos e abraços no estacionamento. Ingrid aparece e comenta: "Que bom que o Heitor veio buscar a Maribel. Da outra vez, não sei como ele se desculpou com ela, porque você atrasou ele. Eu sei que isso não é coisa de amiga. Olha como estão felizes juntos. Ai, a Maribel adora que o futuro marido venha buscar ela. Na verdade, nunca pensei que Maribel fosse casar. E já viu, vai casar antes de você, que se entende a mais especial de todas as mulheres. Enquanto a sua amiga vai casar com um homem charmoso, jovem, rico e que vai levar ela para viver em Nova York, soube que você nem namorado tem." Ruby, então, se defende e diz: "Se eu não tenho namorado, foi porque eu decidi terminar o relacionamento. Mas já escolhi o homem que eu quero para mim, e vai se surpreender tanto quando souber." A doida decide interromper o casalzinho e Maribel convida a amiga para almoçar. Mas a moça avisa que combinou com Paco de fazer o trabalho de publicidade. Nesse meio tempo, Alessandro avisa a família que não vai poder acompanhá-los para almoçar com Luiz, pois tem um compromisso com uma mulher que também está assistindo às conferências e ela é uma mulher muito especial. Por isso, não pode se negar a almoçar com ela. Enquanto isso, o investidor diz a Luiz e Genaro que quer dar uma mudada no projeto, pois quer algo mais original. Tentando salvar o negócio, o arquiteto diz que aquela área é perfeita para criar um centro turístico que não só respeite o ecossistema, mas que se integre a ele e sugere: "A gente pode fazer cabanas no estilo rústico, rodeadas de selva, mas com as comodidades e serviços de um hotel 5 estrelas. Também podemos fazer um espaço para animais, organizar passeios de bicicleta, acampamentos com todo o conforto, enfim, conseguir que a atração do hotel seja um contato com a natureza." Genaro se mete na conversa e lembra que seu escritório elaborou planos, fez estudos, e isso gera gasto. O sujeito, então, avisa que vai pagar todas as despesas. Mas o que interessa a ele é se o projeto é viável e se a sua do engenheiro pode executá-lo ou não. Mas Genaro não está a fim de ceder e diz: "Eu não acho que o que está em questão é se a empresa pode ou não com o projeto. Você tem todo o direito de mudar o conceito, mas não se justifica, porque o projeto que apresentamos, sim, é viável." O cara, então, avisa que sua decisão já está tomada e diz: "As sugestões do seu filho me parecem adequadas. Trabalhem nelas. Caso contrário, esqueçam o contrato." Ruby chega ao escritório e Hilda conta a ela que Heitor não volta mais para a empresa naquele dia, dizendo que o rapaz acabou de ligar para avisar. É que ele e Maribel estão escolhendo as alianças de casamento. Maribel, quase chorando, diz: "Se eu estou emocionada agora que nós só estamos experimentando, imagina só, quando eu colocar a aliança na igreja diante de Deus, diante de todo mundo." E, na construtora, a despeitada entra no escritório de Heitor. Pegando uma foto de Maribel que estava sobre a mesa, ela resmunga consigo mesma: "Estúpida, você não vai ficar mesmo com o Heitor?" De volta ao hotel, Genaro manda o filho arrumar suas coisas, pois vão voltar para a capital imediatamente. Luiz não entende o porquê de tanta pressa do pai e lembra que convidou Sofia e a família dela para almoçar. O rapaz insiste para que Genaro vá ao almoço, mas o sujeito diz que não quer conhecer ninguém. Luiz, então, apela e diz que ele não precisa ficar tão chateado porque teve problemas com o trabalho. E Genaro explode, dizendo: "Não, senhor, meu problema foi você com sua atitude. E quer saber, não quero ficar nem mais um minuto aqui. Por favor, meu filho, por favor, me obedeça. Combinado?" O rapaz promete voltar com o pai para a cidade grande, porém avisa que só vai fazer isso depois do almoço que marcou com Sofia. Os dois discutem e Luiz acaba saindo furioso, depois de dizer ao pai que não é justo o que ele está fazendo. No escritório, Ruby mostra o porta-retrato quebrado a Hilda e diz que o objeto caiu quando ela estava arrumando algumas coisas na mesa de Heitor. A moça lembra que, a algumas quadras dali, tem um lugar em que emolduram quadros, e de repente, eles podem trocar o vidro lá. Inácio conta ao filho que Belmiro fez umas declarações à imprensa e está apresentando o projeto do rapaz como se fosse dele. Alessandro comenta que aquilo não o surpreende e conta: "Hoje mesmo, ele me disse com todas as letras que não tentasse dizer que é meu o projeto porque não poderia aprovar. O pior é que é verdade. Eu entreguei o material impresso com meu nome, mas também um disquete,
e tenho certeza de que apagou esse item. Ainda não sei o que vou fazer, mas o projeto é meu. E assim como propus nesse hospital, vou propor em outros também. Luiz aparece e diz a Sofia que precisa conversar em particular com a moça, mas não vai poder almoçar com a família dela, pois seu pai decidiu voltar para a capital e ele terá que ir junto. Alessandro aproveita para ter uma conversinha com o pai e diz estar preocupado com os esquecimentos da mãe e quer saber se aquilo é frequente. Inácio diz que a esposa sempre foi muito distraída, principalmente quando eles saem de viagem, jurando que aquilo tudo é absolutamente normal. Carla aparece e Inácio pergunta que horas vai sair o passeio. A mulher fica surpresa e diz: "Eu tinha que perguntar do passeio a Érica? Ah, Inácio, nós duas ficamos conversando o tempo todo sobre a Sofia. Eu não tinha que perguntar do passeio. Ou tinha?" E Alessandro fica preocupado. Nesse meio tempo, Luiz explica a Sofia que seu pai decidiu cancelar o projeto. E ainda comenta: "O que mais cortou a minha onda foi a reação do meu pai. Ele está tão chateado, tão irritado. Eu não sei porquê." O rapaz se obriga a dizer que talvez não volte à ilha tão cedo e, apesar do pouco tempo que se conhece e ficasse ali mais alguns dias, a pediria em namoro. A moça, decepcionada, diz ao rapaz que é melhor deixarem as coisas como estão. Mas os dois acabam se beijando. Na capital, Elisa aparece no escritório do marido para surpresa e diz que está ali para falar com Heitor. A secretária conta que o arquiteto não está e avisou que não vai mais voltar. Mas naquele dia, Ruby aparece e cumprimenta a socialite, que diz que precisa entregar a Heitor os papéis que pediram na igreja para ele poder se casar. Ruby se prontifica a entregar os documentos ao chefe e a mulher acaba ficando satisfeita. E, em Cancún, Vitória diz estar surpresa com o entusiasmo de Alessandro pelo projeto. O rapaz então diz: "Eu sou um grande apaixonado. E pensar que tem tanta gente que pode se beneficiar com tudo isso." A mulher toca na ferida e quer saber se ele realmente não pensa em participar do projeto do Dr. Belmiro. O rapaz dá uma desculpa esfarrapada e diz que sua vida tomou outro caminho. Mas isso não quer dizer que não continue a pesquisa. Na capital, Ruby liga para Maribel e pergunta se Heitor está com ela. A moça diz que não. Tinha combinado de estudar com a Lorena em casa e o noivo a deixou na mansão. Ruby, então, pergunta onde o chefe foi trabalhar. E Maribel conta que o rapaz está em seu apartamento, pois precisava terminar uma coisa para o Howard, e estava tudo por lá. Maribel fica preocupada e quer saber por que Ruby está procurando por seu noivo. Mas a moça arruma uma desculpa esfarrapada e encerra o assunto, dizendo que o importante é que o cara está bem. Em Cancún, Vitória comenta com Alessandro que percebeu que ele é uma pessoa decente, mas, infelizmente, existem poucas. O médico diz que ainda não conseguiu entender por que a mulher o convidou para almoçar. Vitória então explica: "Olha, um detalhe basta para conhecer as pessoas. Eu percebi que deu crédito a quem merecia, ou seja, ao hospital de Nova York, e sei que isso custou o seu emprego ou me enganei." Alessandro não nega e ainda diz que não se arrepende de ter feito aquilo, pois não podia deixar passar uma coisa assim, e agora assume as consequências. Vitória fica ainda mais entusiasmada com o rapaz e diz que ele pode contar com a sua amizade. Maribel diz a Lorena que tinha pensado numa despedida de solteira mais tradicional e queria convidar a madrinha de Heitor, pois ela é como se fosse a mãe dele. No meio do papo, Lorena pergunta se Heitor se dá muito bem com a Ruby e a noiva quer saber por quê. A moça explica que ficou intrigada quando, na universidade, viu os dois conversando a sós e Maribel sorrindo. Diz que já sabia, mas conta que agora Ruby está trabalhando com Heitor. Naninha, que tinha ido levar um lanche para as moças, se assusta ao saber da novidade. Mas Maribel diz à empregada que não vê nada demais naquilo. Ruby avisa a irmã que vai sair para jantar de trabalho. Mas Cristina quer saber se, por acaso, a moça não vai sair com alguém por interesse. Ruby diz a Cristina para não pegar no seu pé só porque Marcos andou pondo ideias na cabeça dela, que a irmã que vai ficar controlando sua vida e coisa e tal. Mas a contadora argumenta: "Entenda que eu não posso deixar de me preocupar. O que houve com Alessandro confirmou que você é muito ambiciosa e age por ambição pode estragar a sua vida." Ruby não quer saber e grita que a vida é dela e por isso faz com ela o que quiser. Mas, aproveitando que a mãe acabou de chegar, Ruby resolve contar uma novidade e diz: "A novidade é que talvez em breve tenha uma surpresa de me ver namorando. Eu tô interessado em alguém." Para surpresa de todo mundo, Ruby revela que vai tentar ter um relacionamento com Paco. Genaro chega em casa com Luiz e, sem explicar muito, diz que vai pro quarto, deixando Lilian curiosa, sem saber o que está acontecendo. Genaro aparece do nada e, com um humor completamente diferente, comunica à família que todos vão para Orlando no dia seguinte. Na mansão, Nana comenta com Maribel que não acha bom Ruby trabalhar com Heitor, mas a moça se irrita e pede à empregada que não fale mal de sua amiga. Em seu apartamento, Heitor caminha de um lado para o outro, no escuro, e pega a gargantilha que comprou com Ruby.
lembrando do momento em que ele coloca a joia na moça. E quem aparece na porta de sua casa é justamente Ruby, fazendo uma pose sensual no sofá. A moça pergunta por que ele não foi trabalhar no escritório, e o cara conta que não consegue se concentrar lá. A moça então diz que só para deixar esses papéis que a madrinha do moço deixou na empresa e se trata de toda a papelada para o casamento. Antes de sair, Ruby conta que vai sair com Howard, pois combinou com ele que iria ajudar o gringo a comprar artesanato para sua esposa. Do outro lado da cidade, Luiz está possesso e diz ao pai que não entende por que viajar naquele momento e daquela maneira, tão de repente. O cara, chateado, diz que só quer ficar alguns dias com sua família enquanto pode, pois não sabe quando terá tempo novamente. E, na periferia, Caetano e Cristina se divertem dançando música típica, até que a moça sugere que os dois se sentem um pouco. Mas o chofer não quer parar e tira a moça para dançar uma música lenta. Nesse meio tempo, Heitor vai buscar Maribel para jantar, e a moça está com o vestido que ele comprou. Mas o cara se lembra de Ruby. No dia seguinte, Ruby encontra Paco e diz que está com tempo para fazer o trabalho de publicidade e marca com o cara de se encontrarem à noite, na sua casa. Em Cancún, Alessandro resolve fazer de penico o ouvido de Vitória e conta sua história triste, dizendo à mulher que está preocupado, pois Ruby foi trabalhar com seu melhor amigo e tem medo das intenções da moça, porque o rapaz tem muito dinheiro. Maribel conta a Ruby que jantou com o noivo na noite anterior, mas, como ele estava cansado, voltaram mais cedo para casa. Papo vai, papo vem, o nome de Luiz aparece, e Maribel conta à amiga que Heitor conheceu o rapaz e gostou muito dele. Nesse meio tempo, Luiz tenta negociar com o pai e diz que pode fazer uma nova proposta para o projeto. Mas o cara diz que não precisa, e avisa que vai pensar a respeito do contrato de Pietro Santo. O rapaz, então, resolve perguntar por que Genaro não aceitou a Sofia, se nem conhece a moça. O engenheiro dá aquela enrolada, mas encerra o assunto, dizendo que tudo o que faz é para o bem do rapaz. O rapaz da agência de viagem aparece na construtora e entrega a Ruby 4 passagens. A moça estranha e começa a ler os bilhetes, descobrindo que Genaro tem outra família e Luiz é filho dele. Heitor aparece e a moça recebe o chefe com um beijo na bochecha. Ele diz que já terminou as modificações do projeto de Howard, e a garota pede para dar uma olhada. De repente, Heitor se lembra que esqueceu de levar os papéis do casamento até a igreja. Maribel vai comprar o vestido de noiva, acompanhada por Nana e Elisa, e Toledo tenta convencer a moça a mudar de estilo, mas concorda em mostrar alguns modelos. Na casa de Rosário, Paco conversa com a mulher e Cristina, quando Ruby aparece. Rosário explica à filha que eles estavam tentando achar uma frase para definir o que seria a maquiagem na opinião dela. E de repente, Paco consegue achar o slogan da campanha que está preparando. Em Cancún, Alessandro conversa com Sofia e confessa que ainda está apaixonado por Ruby. Enquanto isso, Ruby vai à casa de Lola fazer uma ligação, e a mulher não para de falar, até que a moça se irrita e diz à vizinha: "Olha, não me perturba, tá? Continua comendo seu pãozinho e me deixe fazer a minha ligação sem você enchendo a minha cabeça." Finalmente, Ruby consegue ligar para a casa de Luiz e confirma que o rapaz viajou com o pai e com toda a família para Orlando. No dia seguinte, Inácio vai conversar com o filho que comenta a mesma ladainha, falando sobre o término de seu namoro com Ruby e blá blá blá. No escritório, Heitor comenta com Ruby que Howard foi embora muito contente e ficou de vir com a esposa para o casamento. O rapaz aproveita para dar à moça a gargantilha que comprou. Mas a moça, se fazendo de rogada, diz: "Não, como assim? Eu não vou usar uma coisa que você comprou para outra? É para Maribel. Você acha que eu me sentiria bem usando uma coisa que escolhemos para ela? Você não acha melhor dar isso a ela junto com as compras que nós vamos fazer? De manhã, Maribel me falou que quer várias coisas, e eu acho que se você comprar, vai ser um bom presente de casamento. Vamos? Pronto! E bora mais uma vez experimentar vestidos sexys para deixar o cara mais confuso do que já está." Enquanto isso, Maribel escolhe seu vestido de noiva, e Caetano encanta Cristina com seus poemas. Heitor e Ruby também almoçam juntos naquele dia e se divertem. E, no congresso, Alessandro continua participando de todas as palestras. Marcos aparece com flores para Cristina novamente e Maribel continua os preparativos para o casamento, tentando envolver o noivo em cada detalhe. Nesse meio tempo, enquanto sobem e descem a escada rolante do shopping, entrando em todas as lojas, Heitor e Ruby estão cada vez mais próximos. Os dois chegam tarde da noite no apartamento do rapaz e Ruby diz que já compraram praticamente tudo. Para a surpresa da moça, o rapaz diz que comprou uma coisa para ela e dá um colar. Pinta o clima e os dois acabam trocando o maior beijão. Depois de beijar Heitor no apartamento, Ruby dá uma de ofendida e sai correndo, apesar do rapaz pedir 1 milhão de desculpas e dar aquela velha e esfarrapada explicação, dizendo que não sabe o que aconteceu. Em Cancún, Alessandro arruma as malas para voltar à capital e diz ao pai que vai guardar a medalha que Ruby lhe deu
até ter uma excelente posição financeira. Porém, Inácio, esfregando a tal medalha na cara do filho, diz: Filho, acho que a verdadeira razão pela qual quer guardá-la é porque esta medalha significa para você um laço com a Ruby, uma coisa que ainda te une a ela. Nesse meio tempo, Ruby sai do prédio de Heitor correndo, desesperada, e logo em seguida, o rapaz aparece. Porém, a moça se esconde e o arquiteto acha que ela foi embora. Ruby, por sua vez, pensa consigo mesma: Oh, Alessandro, por que tive que me lembrar de você? Em Cancún, Alessandro acaba discutindo com o pai, que diz ao médico que o objetivo de vida dele não pode ser tentar se superar só para Ruby se arrepender por ter o deixado. Mas o cara, furioso, responde: Papai, você sabe que tenho lutado para ser alguém na vida. Você sabe. Agora, mais que nunca, vou ser pela Ruby. Nesse meio tempo, Belmiro está com Pascoal no restaurante do hotel, tentando fechar mais um de seus negócios sujos, e diz ao futuro parceiro: Olha, neste resumo preparado por meu assistente, estão detalhadas as vantagens e as desvantagens do que você vende contra outras marcas. Você está perdendo muito. Os de ortopedia avançada são os melhores. Porém, Pascoal, seus produtos são muito ruins, principalmente os de cirurgia. Do jeito como estão as coisas, preciso de melhores rendimentos para tomar a decisão a seu favor. O cara, então, resolve perguntar se o médico não está satisfeito com os 12% que ganha sobre a venda dos produtos, e o salafrário, rindo, diz que é pouco, e agora quer aumentar o percentual de sua comissão para 15%, para que ele recomende o material para o comitê do hospital, e ainda exige que seu pagamento seja em dinheiro, como sempre. Cristina, que foi dar um rolê com Marcos, diz que adorou o lugar onde foram e conta que nunca tinha ido ali. O médico oferece uma bebida alcoólica para a moça, que diz que não bebe, mas ele insiste e avisa que vai pedir uma pina colada e, se ela não gostar, não precisa beber. Porém, aproveitando o clima, ele começa a dar um monte de cantada na moça, que fica completamente sem graça. Já em seu apartamento, Heitor atende uma ligação de Maribel e, antes de dizer alô, pergunta à noiva se ela chegou a falar com Ruby. A moça diz que não, e só encontrou a amiga na faculdade. O rapaz aproveita para dizer que está com muita dor de cabeça e prefere deixar o passeio para outro dia. Naninha aparece e aconselha Maribel a fazer uma surpresa ao noivo, alegando que agora que está doente é quando ele mais precisa dela. Minutos depois, a garota aparece no apartamento do rapaz e diz que foi fazer uma surpresa. O rapaz, totalmente sem jeito, tenta disfarçar, mas Maribel percebe que o cara está estranho, mas ele deita no colo dela e diz que só quer ficar com a moça. Em Cancún, Alessandro conversa com a mãe e comenta sobre os esquecimentos dela, e diz que, apesar de estar um pouco preocupado, quer que ela faça exercícios para a memória todas as noites. Nesse meio tempo, Raul aparece com um presente para Lorena e dá à moça uma lingerie ousada. Ele agarra a garota, mas ela o afasta, dizendo que não quer molhar a plantinha, e o rapaz, irritado, pergunta a ela por que de toda aquela frescura. Alessandro, por sua vez, se despede dos pais e pede a Inácio que fique de olho em Carla, contando que passou exercícios para a memória da mãe, que precisam ser feitos todas as noites. Na capital, Lorena diz ao namorado que, nas últimas vezes que os dois ficaram juntos, se sentiu pressionada, pois o rapaz nunca leva sua opinião em conta. O moleque resolve dizer que sabe daquele jejo que a garota gosta e coisa e tal, mas ela diz que, apesar de amar muito o namorado, precisa que ele tenha mais consideração. A moça ainda diz que às vezes acha o rapaz um pouco egoísta, pois sempre pensa primeiro em seus desejos. Furioso, Raul responde: O problema é que sempre na hora do vamos ver, você fala que precisa de ambiente propício, romantismo e todas aquelas cafonices. Lorena tenta explicar que, para ela, aquelas coisas são importantes e diz que quer que seu parceiro seja atencioso com ela. Papo vai, papo vem e Raul explode dizendo: O que você quer, garota? Um namoro de mãozinha dada como se a gente tivesse 15 anos? Quer saber? Já tô cheio. Pode ir embora, porque eu não tô a fim de perder o meu tempo. O sujeito pega Lorena pelo braço e coloca a moça porta afora, dizendo que a presença dela o está deixando muito irritado. No dia seguinte, Heitor aparece na casa de Ruby e encontra a moça saindo. Ele diz que os dois precisam conversar, mas a garota alega que os dois não têm o que dizer, depois do que aconteceu entre eles na noite anterior. O cara insiste e Ruby acaba topando, mas diz que a conversa não pode rolar na frente da sua casa. Em casa, Cristina conta à mãe que seu rolê com Marcos e diz que, num determinado momento do encontro, achou que o médico iria beijá-la, mas acabou evitando, pois está muito confusa em relação aos seus sentimentos. Em Cancún, Belmiro, que pelo jeito dormiu na mesa do restaurante do hotel, já está de novo praticando sua canalice e comenta com um colega que, apesar de tudo, aquele congresso acabou sendo muito proveitoso para ele. O sujeito comenta que conversou muito com Vitória e ela ficou de dar uma resposta sobre a doação para tocar a pesquisa na capital,
mas tem certeza que a mulher ficou muito interessada. Belmiro, sabendo que Alessandro conversou longamente com a mulher, avisa ao colega que, apesar de Vitória confiar nele e coisa e tal, se acontecer alguma coisa que interfira em seus planos, não vai ficar de braços cruzados. Heitor, por sua vez, diz a Ruby que está sem graça com o que aconteceu. Mas a moça, colocando mais uma parte de seu plano em prática, responde que ninguém tem culpa daquilo, pois, como os dois se dão muito bem, acabaram se deixando levar pelo momento. Mas aquilo não pode voltar a acontecer, pois é a melhor amiga de Maribel. A mulher aproveita para dizer que, depois do que houve, não vai mais poder trabalhar com o arquiteto e vai embora, fazendo o maior drama. De volta ao escritório, Heitor está mais confuso do que nunca. Na porta da faculdade, Ruby encontra com Lorena, que comenta sobre a despedida de solteira de Maribel. Mas a conversa das duas é interrompida quando Raul aparece e passa pela namorada, sem sequer dar um oi. Ruby, então, percebendo a situação, diz: "O Raul te deu um fora? Ah, não fica assim. Você não precisa desse imbecil pra nada." Lorena começa a chorar e diz que os dois brigaram feio na noite anterior. Paco aparece, contando que conseguiu terminar o trabalho de publicidade, mas a moça chama a atenção do rapaz, dizendo que está conversando com Lorena e não está bem. O rapaz, então, resolve perguntar o que aconteceu e Ruby responde pela amiga. O imbecil do Raul terminou com ela ontem e já está lá agarrado com a Ingrid. No hospital, Marcos conta a Alessandro que quando o Gonçalo soube que o amigo não ia se mudar para o apartamento porque estava sem trabalho, não pode acreditar. O rapaz ainda comenta que ficou surpreso com tudo o que Alessandro contou sobre Belmiro. Alessandro, então, diz ao colega que acabou de entregar os documentos da sua baixa para a secretária e está procurando emprego em outro lugar. Marcos diz que continua com a ideia de abrir um consultório particular e os dois podem ser sócios, mas o médico diz que naquele momento não tem grana para investir. Branquinha aparece e diz que vai rolar uma reunião com o comitê gestor do hospital e o Dr. Belmiro quer que ele esteja presente. Na faculdade, Maribel, para variar, fala sobre seu casamento com Ruby e diz que a cada dia volta menos para o matrimônio. Nesse meio tempo, Alessandro aparece na reunião do comitê e dá de cara com Vitória. E o infeliz do diretor clínico, com a maior cara de pau, diz: "Alessandro, estávamos justamente falando de você." Enquanto isso, Ruby decide envenenar mais um pouco a amiga e diz: "Não sei por que fica vindo à universidade com tantas coisas que tem para fazer. Por que não se dedica ao seu casamento, à festa? Não tem por que você continuar vindo se não vai terminar o semestre. E tem mais, se eu fosse você, aproveitava esses dias para fazer a fisioterapia que o Alessandro te recomendou. Por quê? Pelo que ele me contou, ela pode te ajudar. E muito. Eu sei que você não quer ficar metida nisso o dia inteiro. Mas pensa, amiga, também seria uma enorme surpresa para o Heitor. Faça isso para você também, Maribel. Assim vai caminhar mais segura no dia do seu casamento quando entrar na igreja. Vai se sentir melhor quando você e o Heitor dançarem a música de vocês. Nós amamos você e te aceitamos assim, como você é. Mas vai ser o dia mais especial da sua vida. Imagina se desse essa surpresa para o Heitor, Maribel." Na reunião, Belmiro diz a Alessandro que a presença dele ali é fundamental, pois estão tomando decisões sobre o projeto de cultivo de tecidos. O rapaz avisa que não está entendendo nada, e Belmiro responde: "Alessandro, me perdoa interromper. Se você e eu discordamos de alguma coisa no congresso." Alessandro, então, diz em alto e bom som que não trabalha mais naquele hospital e coisa e tal. Mas Vitória interrompe e pergunta se o médico, por acaso, não está se referindo ao problema administrativo do qual Belmiro comentou com ela mais cedo, pois tem absoluta certeza de que aquilo tem solução. Belmiro diz que pode resolver aquela confusão, que aliás é sem importância nenhuma, mas o que interessa é continuar discutindo o tema daquela reunião. Um dos representantes do conselho, então, decide se manifestar e diz: "Sendo assim, Dr. Cardenas, precisamos saber concretamente quais são as etapas desse projeto, seu custo e o tempo estimado desde agora de cada uma, já que possivelmente vai ser financiado completamente por um membro honorável do nosso patronato, a senhora Vitória Gallegos." E, no escritório, Heitor não consegue esquecer a conversa recente com Ruby sobre o que aconteceu na noite anterior. O celular toca e é Maribel, que quer saber se o noivo vai buscá-la na faculdade. O rapaz diz que não, pois seu padrinho o encarregou de atender umas pessoas. Ao desligar o telefone, a garota conta a Ruby que vai embora para casa sozinha naquele dia, mas decidiu trancar a universidade de uma vez para se dedicar totalmente à sua nova vida. No hospital, o debate sobre o projeto de pesquisa chega ao fim. Vitória diz a Isidro que não é necessário mais nenhuma informação e diz: "Quis que tivéssemos esta reunião para que fique tudo acertado oficialmente. Estou convencida. Sou eu que vou patrocinar esta nova área de investigação. E somente para me assegurar que tudo acontecerá de forma correta, eu gostaria de estabelecer uma condição.
Eu quero que quem dirija o projeto seja o Dr. Alessandro Cardenas, pois conheço seu entusiasmo pelo projeto. Sei que você o apresentou ao Belmiro. Com sua exposição, todos nós percebemos que domina o assunto perfeitamente. Além do mais, tem um ponto de vista humanitário e ético desse hospital. É por isso que quero que fique à frente desse projeto. Alessandro, surpreso e entusiasmado, responde: para mim, seria um privilégio. Mas antes, eu gostaria também de ouvir a opinião do diretor desse hospital. Pode ser? Belmiro, sem graça, diz que se aquela é a condição do patronato, por ele, não há nenhum inconveniente, pois o que conta é levar o projeto adiante. Alessandro acaba aceitando o convite e agradece a todos pela oportunidade. Em casa, Maribel conta ao pai que quer voltar para a fisioterapia. E no hospital, Belmiro, furioso, conta ao colega o que aconteceu na reunião do conselho e diz: a Vitória decidiu financiar o projeto e fez a primeira doação. Me impôs como condição que Alessandro ficasse à frente. Quando a Vitória chegou, disse que tinha cometido erros administrativos e que tive que demiti-lo. Ah, mas ela me enfrentou e me disse que não acreditava e que falaria com o comitê. Mas avisou que não queria que eu fosse o ortopedista dela. Além de tudo, o médico, preocupado, faz um alerta ao amigo e garante: isso quer dizer que ela tem interesse no Alessandro e que você tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é se meter com o Dr. Cárdenas e outra, muito diferente, é ter contra você Vitória Galegos. Enquanto isso, Vitória diz a Alessandro que não pode permitir que gente como Belmiro continue sendo seu médico, pois perdeu a confiança nele e espera que o doutor a aceite como sua paciente. Mais que depressa, Alessandro acata a decisão da mulher e ainda agradece tudo o que ela tem feito por ele e diz: a senhora, além de me devolver a esperança, me deu uma lição. Ontem eu falei com meu pai da importância de não desviar do caminho que queremos, e a senhora demonstrou hoje que justamente se manter firme neste caminho tem sua recompensa. Senhora, eu vou me esforçar para não decepcioná-la, e digo isso de coração. Algum tempo depois, já no apartamento, Alessandro, entusiasmado, conta a Heitor que sua vida mudou radicalmente naquele dia, pois não só recuperou seu trabalho, mas também agora é chefe de uma área de investigação. Mudando de assunto, o médico decide comentar que também está feliz porque está tudo bem entre ele e Maribel, deixando o amigo completamente sem graça. Em casa, Rubi pergunta à mãe se Cristina já se decidiu entre os dois rapazes, e Rosário diz que não, mas a moça não deve demorar muito para decidir. No apartamento, a briga entre os rapazes continua. Alessandro diz que esperou para falar com Ruby, porque é uma mulher interesseira e coisa e tal. Mas o arquiteto, totalmente descontrolado, começa a gritar e diz: não comece outra vez com esse papo. Por que essa mentira? Você não entende que essa mulher não é mais sua. Vendo que o amigo está totalmente transtornado com a situação, o médico resolve tentar remendar a história e diz: olha, fique tranquilo. E acredite, a procurei porque minha preocupação era que ela quisesse ficar perto de você pelo seu dinheiro. Entenda bem. Porém, o cara fica ainda mais nervoso e argumenta: que história é essa? O que está querendo dizer? Que a Ruby só se aproximaria de mim por dinheiro, não por mim mesmo. Alessandro, percebendo que tem caroço naquele angu, decide ir mais longe e pergunta: o que está vendo, Heitor? Tem alguma coisa entre a Ruby e você? Responde para mim. O que há entre vocês dois? Se estou te perguntando, é porque conheço a Ruby e sei o tipo de pessoa que ela é. Ela pode te causar muito mal. Heitor, que continua descontrolado, se faz de ofendido e pergunta ao amigo: você acha que eu faria tudo isso para a Maribel se estivesse pensando em outra? Para sua informação, a Ruby não vai mais trabalhar comigo, porque não faz sentido. E já chega. Eu não vejo por que esse monte de perguntas. Está obcecado pela Ruby. Você não se dá conta do que está dizendo? Porque, pelo que eu estou vendo, o que você quer mesmo é voltar para a Ruby. Alessandro, eu não quero mais discutir com você. Do outro lado da cidade, Paco entrega o projeto finalizado a Milani e diz que incluiu exemplos de folhetos, material em pontos de venda e tudo o mais o que achava necessário. O chefe diz que vai apresentar tudo a Davi. E o rapaz fica feliz da vida, comentando que aquele é seu primeiro trabalho profissional. Nesse meio tempo, Arthur aparece no escritório de Heitor e diz que passou para ver Genaro, mas ele não está e pergunta se o engenheiro chegou a comentar sobre sua proposta para que ele seja encarregado da construção da sua sucursal. O empresário aproveita para dizer ao futuro genro que lamenta a discussão que os dois tiveram e coisa e tal, avisando que respeitará a maneira como o rapaz quiser conduzir as coisas. Alessandro encontra Ruby na porta da casa de Maribel. E a moça diz que o médico continua apaixonado por ela. Furioso, o rapaz responde: e se fosse assim? E se eu desse a minha vida para voltar a te beijar? Para te acariciar? Para te sentir minha? Em que mudaria as coisas? Entre nós dois já houve o último beijo, porque você decidiu assim. Você quis que eu enterrasse o amor que sentia por você e vou conseguir. Porque eu não posso sentir nada por uma mulher cujo coração é tão frio como o nome, tão frio como um rubi.
você mente tão bem que eu poderia voltar a achar que nosso amor é possível. Adeus, Ruby. Adeus. Mas a moça não se conforma e, puxando o ex pelo braço, mete aquele beijão de tela de cinema. Depois do beijo apaixonado que ganhou, Alessandro empurra Ruby e, furioso, pergunta: o que você pretende? Que eu tente me convencer de que você e eu não podemos ficar separados? Que não podemos viver um sem o outro porque nos amamos? O que sentimos, nós não podemos evitar. É bastante forte, bastante intenso. É injusto que você desista desse amor. Ruby decide responder e diz que se as coisas fossem diferentes, talvez os dois tivessem uma chance e coisa e tal. Cada vez mais furioso, o médico responde, gritando: mas não são! E nós dois sabemos, para salvar nosso amor, só quem tem que renunciar a certas coisas é você. Ruby, por que não pode mudar? Por quê? Por que me beijou assim? Por quê? Por que me beijou assim? Por que me beijou? A guria, apavorada, diz que foi uma besteira e só fez aquilo para comprovar que não ama mais o rapaz. Na periferia, Caetano diz a Cristina que gostaria de convidá-la para jantar naquele fim de semana, pois precisa expor o que sente pela moça. Enquanto isso, na porta da casa de Maribel, Alessandro, cada vez mais violento, agarra Ruby com força e diz: por favor, diga que não vai preferir o dinheiro a nosso amor. Por favor, diga logo. Nós podemos seguir nosso caminho juntos, lutando. A garota rejeita o médico mais uma vez, e ele, dando um passo para trás, demonstra todo o seu ressentimento, quando diz: você continua sendo a mesma, não quer mudar, continua rejeitando a oportunidade. Procure o seu milionário, e esqueça de mim porque não vou voltar para você. Ruby acaba chorando convulsivamente na porta da casa de sua melhor amiga, mas minutos depois, já está com outra cara. Mas a moça decide despejar seu despeito no colo de Maribel e diz: você tem amor e dinheiro para fazer o que quiser. Você é feliz, Maribel. Você vai casar. Heitor vai te levar para Nova York. E eu? Eu vou morrer de saudade, porque você é minha melhor amiga. Vou sentir muita falta. A noiva acaba se comovendo com o drama da fura-olho e garante que a amizade das duas é para sempre. No hospital, Marcos encontra Alessandro e percebe que o médico não está nada bem. O rapaz diz que está quase explodindo e o amigo fica preocupado, querendo saber o motivo de tanto ódio. Alessandro, então, confessa: não deveria ceder, Marcos. Nos vimos e eu fui um estúpido. Eu não posso voltar a me enganar achando que ela pode ser diferente. Nós nos gostamos, mas para ela isso não é suficiente. Eu fui um bobo ao pedir outra vez que mudasse. Caí outra vez nessa armadilha. Nesse meio tempo, Magda encontra Ruby no quarto de Maribel e resolve implicar com a moça. Tentando provocar a ira da melhor amiga da filha de Arthur, a velha babá diz: agora que Maribel vai para Nova York, você não vai mais contar com os vestidos nem com as joias. Não vai ter nada que seja da menina. Por isso, se conforme e volte para a sua realidade. Você sempre desejou tudo o que é da menina, mas nada disso te pertence. Cada qual tem um lugar na vida, e o seu não é aqui. Indignada, Ruby diz a Magda que sabe muito bem qual é o seu lugar, e também sabe muito bem o que fazer para chegar lá. Mas Magda não dá a menor bola e continua: por mais que queira aparentar, você não é da alta sociedade. Nem vai ser nunca. Há muita diferença entre você e a menina. Ruby, então, argumenta: eu sei, você tem toda a razão. Ela e eu somos mesmo muito diferentes. Porque eu não me rebaixaria a ter uma conversa pessoal com uma empregadinha como você, Magda. No hospital, Marcos diz a Alessandro que foi bom ele ter tentado de novo com Ruby, pois assim, pelo menos, não vai ficar com a dúvida do que teria acontecido se não tivesse insistido. Mas Alessandro acaba confessando o que sente e diz: no caso dela, eu, de antemão, sabia que era inútil e caí. É terrível eu aceitar, Marcos, mas com a Ruby perco a razão. Não sei, não posso me controlar. Faço as coisas por impulso. Não pode ser assim. O médico, então, aconselha o amigo a dar um pouco de tempo a si mesmo e garante que aquilo tudo vai acabar passando. Enquanto isso, a troca de farpas entre Ruby e Magda continua. A empregada decide jogar na cara da moça que nunca gostou do fato dela ficar perto de Heitor, a construtora, e espera que a moça entenda, de uma vez por todas, que não tem como destruir aquele casal, pois ela não vai permitir. Para completar, Naninha diz: a mim você não engana. Desde a primeira vez que te vi, soube que você tem a alma envenenada. Você é má. E eu te aviso, se tentar machucar a menina, você vai pagar muito caro. E, no hospital, Marcos acaba contando a Alessandro que está saindo com Cristina, irmã de Ruby, e diz que garante que, dessa vez, é sério. Na mansão, depois do debate com a babá, Ruby fica sozinha no quarto de Maribel, e pegando uma foto de Heitor, diz a si mesma: é claro que vou ter tudo o que Maribel tem, e ainda por cima, vou roubar o que ela mais ama, e mete a foto do cara na bolsa. Do outro lado da cidade, Cristina dá uma passadinha em casa para ver a mãe e conta que Caetano a convidou para jantar
e quer falar deles dois. Alessandro encontra Gonçalo e diz que voltou atrás e vai ficar com o apartamento do rapaz, que alega ter ficado aliviado ao fechar aquele negócio com um amigo. Marcos aproveita para comentar que, numa das noites em que foi visitar Cristina, teve uma discussão com Ruby, pois teve que dizer na cara dela tudo o que ela fez com seu amigo. Mas, para sua surpresa, a moça não negou nada e ainda pareceu orgulhosa de ter feito o que fez. E na mansão, Maribel continua falando sobre o casamento, mostrando os convites para Ruby. Heitor aparece de surpresa e a moça corre para falar com ele e diz que precisam saber como vão contar a Maribel que ela não trabalha mais na construtora. Escondidos atrás de uma árvore, os dois conversam sobre o assunto, mas o cara se dá conta que a moça está usando a gargantilha que ele deu. Heitor conta que falou com Alessandro, e os dois combinaram que a moça não precisaria mais pagar a dívida, e o médico garantiu que não quer mais nada com ela. Maribel aparece e Heitor corre para abraçar a noiva, enquanto Ruby se despede do casal. E, enquanto Paco agradece o apoio de Valéria, aceitando o convite da mulher para dar uma saída naquela noite, Davi pergunta como o rapaz está indo no emprego. O sujeito desconversa e entrega a proposta de campanha ao chefe, que quer ficar com todas as pastas, mas Milane diz que a vermelha ele levou por engano. Na mansão, Maribel comenta com Heitor que Ruby está muito sensível com o casamento e começou a chorar, pois acha que vai perder a amizade do casal. A noiva diz que convidou sua amiga para ir a Nova York e Heitor, apesar de concordar, fica totalmente sem jeito. Alguns momentos mais tarde, Gonçalo entrega a chave do apartamento a Alessandro e deseja que o colega tenha muito sucesso na sua nova jornada. Depois de comentar a vergonha que Belmiro passou ao meter os pés pelas mãos, Ruby chega em casa e Lola cola no rabo da moça, falando um monte de coisa e deixando a garota muito irritada. Nesse meio tempo, Alessandro se lembra da bofetada que levou de Ruby, quando a levou para conhecer o apartamento em que os dois iriam morar. Ele ainda lembra que foi naquele dia que a moça o humilhou e terminou o relacionamento. Já é noite quando Milane volta para sua sala e diz a Paco que a proposta dele não caiu no gosto do patrão. Genaro volta com a segunda família para casa, depois da viagem a Orlando. Nath continua dando seu show e diverte os pais, até que a empregada aparece e diz que, enquanto o rapaz estava viajando, Ruby ligou para ele. Genaro fica apavorado e começa a passar mal. Lilian fica preocupada e acha que o marido está tendo uma nova crise de gastrite e resolve levar o cara para o quarto. Na capital, Heitor comenta com sua madrinha que quando chegou àquela casa depois da morte dos seus pais, o que mais chamou sua atenção foi o quando ela e o marido davam bem. Mas a mulher conta que ela e Genaro tiveram problemas sérios e chegaram a se separar. Porém, depois de um tempo, ela se deu conta que sentia muitas saudades do marido e batalhou para que os dois retomassem o casamento. Nesse meio tempo, Genaro liga para Gastão e avisa que já tomou sua decisão e a construtora vai fazer o projeto que o chefe do rapaz quer. O engenheiro diz ainda que seu filho vai se encarregar do projeto completo. Assim que desliga o telefone, Genaro diz à esposa que se deu conta de que o filho tem razão e que não devem perder o projeto de Cancún. Por isso, quer que Luiz coordene tudo. Paco conta a Valéria o que aconteceu e a mulher, dando a maior força pro crush, diz: "Você tem que ter garra. Acha que foi fácil a primeira vez que eu apresentei o projeto? Recusaram muitas propostas minhas, Paco. Para mim não foi nada fácil, mas não podia me render. Você tem que ter fé em si mesmo. O mais fácil é dizer: não sirvo para isso, eu vou para outra coisa. Não. Se quer conseguir alguma coisa, tem que seguir no caminho, insistir até conseguir o que quer, e que essa experiência te sirva para recomeçar com mais garra." Alessandro liga para o hotel de Sofia e conta que conseguiu seu emprego de volta e agora é encarregado do projeto de pesquisa, pois uma das maiores investidoras ficou sabendo do babado todo, através de seus pais, que, aliás, vibram com a notícia. Nesse meio tempo, sozinha em seu quarto, Ruby diz a si mesma que ama Alessandro, mas não pode deixar escapar a oportunidade que tem em suas mãos. E, naquela noite, Alessandro diz a Heitor que vai finalmente se mudar para o apartamento de Gonçalo, e os dois começam a trocar elogios, dizendo que a amizade deles é maior do que tudo. O médico ainda afirma que acredita que os dois não têm que brigar por Ruby, pois a garota está definitivamente fora de sua vida. Porém, acaba contando que os dois se encontraram e finalmente teve a certeza de que não quer mais saber da moça. No dia seguinte, durante o café da manhã, Genaro diz a Luiz que ele deve avançar imediatamente com o projeto de Pietro Santo, e o rapaz fica mais feliz que pinto no lixo. Porém, Genaro diz que prefere que o filho trabalhe em casa, para evitar constrangimento com os outros arquitetos da empresa, pois podem comentar que o rapaz só ganhou o novo projeto porque é filho do dono. Em Cancún, Carla está cada vez mais esquecida. Inácio encontra a mulher no saguão e diz que estava esperando por ela, que foi buscar uma toalha para ele,
mas nunca apareceu. Preocupado, o sujeito quer saber se a esposa realmente não se lembra que os dois estavam na piscina, e ela diz que não, mas faz a maior confusão e acaba deixando o assunto de lado. Eu não me lembro de ter combinado isso com você. Eu acho que quem está se confundindo é você, meu amor. Bom, deixa pra lá. Mas Inácio, ainda mais preocupado, diz: Olha, eu acho bom levarmos em conta o que o Alessandro disse e fazermos esses exercícios para a memória que ele nos recomendou. Só quero que você esteja bem, que nós dois estejamos bem. No apartamento novo, Alessandro recebe os amigos e Heitor encontra um livro que trata de Alzheimer. O médico explica que, durante a viagem, percebeu que sua mãe anda muito esquecida e decidiu estudar o assunto. Luiz encontra Ruby na faculdade e o rapaz diz que soube que ela lhe telefonou. A moça diz que vai haver uma campanha sobre acidentes, porém o rapaz diz que não pode assumir nenhum compromisso, pois está encarregado de um projeto na construtora de seu pai, que viaja muito. A moça começa a especular e agradece ao amigo, dizendo que ele acabou de confirmar tudo o que ele suspeitava. Alguns momentos mais tarde, Ruby chega ao escritório e decide colocar a foto de Heitor que roubou de Maribel dentro de uma pasta. Na mansão, Naná pergunta a Maribel sobre a foto do noivo dela e diz que, como a foto sumiu, a única pessoa que pode ter roubado o retrato é Ruby. Heitor entra na sua sala e pega Ruby, que começa o maior teatrinho, e finge sair da sala apressada, deixando cair a foto do rapaz. Ela aproveita a chance e diz a Heitor que está apaixonada por ele, mas tentou evitar que aquilo acontecesse, e os dois acabam se beijando novamente. E, enquanto na mansão, Maribel defende a amiga, dizendo a babá que Ruby não tem motivo para roubar uma foto de Heitor. Na construtora, o rapaz acaba declarando seu amor pela assistente. A garota, com aquela felicidade interna sob controle, se abraça ao rapaz e pede que ele repita a declaração de amor que acabou de fazer. Na mansão, Maribel quer que Nana prove tudo o que está dizendo sobre Ruby, mas a mulher jura que é só uma intuição. Porém avisa que faria tudo para protegê-la e pede que a moça pense bem no que ela está dizendo. E, no escritório, Ruby dá uma de vítima e, entre carícias e beijos, diz a Heitor: Você não sabe o quanto eu te amo e como é difícil para mim te ver, ficar perto de você, te desejar, te beijar. Porém, Genaro entra na sala e acaba com o clima, pegando os dois em flagrante. Ruby decide sair do escritório de Heitor rapidinho, antes que o bicho pegue para ela. O rapaz desconversa e diz ao padrinho que não podem deixar Elisa esperando para almoçar, mas Genaro avisa que os dois precisam conversar. Heitor finge não estar entendendo, mas o engenheiro é direto e reto. Ele quer saber o que está havendo entre o arquiteto e sua assistente. Alessandro vai visitar Maribel e diz ao médico que gostaria de voltar à fisioterapia, mas quer saber se isso vai ajudá-la a caminhar melhor. O rapaz diz que o ideal seria que a moça fizesse uma cirurgia, mas a fisioterapia pode ajudá-la a caminhar quase que normalmente. No escritório, Heitor inventa uma desculpa e diz que Ruby está com um problema pessoal e estava muito alterada. Por isso, ele estava consolando a moça. Entretanto, Genaro não se convence. Heitor alega que o padrinho está imaginando coisas, mas o sujeito furioso responde: Eu não estou imaginando nada. Estou falando do que eu vi. Ou, se você quiser, do que eu pensei ter visto. Olha, filho, você não tem que me dar nenhuma explicação. Padrinho, não há nada para explicar. Olha, eu tenho falado com você sobre a importância de se estar seguro antes de se casar. Eu tenho pedido para você pensar bem. Se a Maribel é a mulher com a qual você deseja passar, escute bem o que eu vou dizer. Passar o resto da sua vida. Heitor, então, cada vez mais encurralado, tenta sair pela tangente e lembra que o empresário nunca aceitou Maribel por causa de sua deficiência. Mas Genaro jura que isso não tem importância e volta ao assunto, dizendo que está tentando esclarecer a cena que acabou de ver ali e diz que é melhor ele avaliar bem o que está sentindo antes de fazer uma cagada e se casar com a mulher errada. Na universidade, Lorena, que está chegando com Paco, vê o ex com Ingrid e fica chateada. Mas a moça resolve pegar no pé da garota e diz que ela e Raul estão namorando. O babaca, por sua vez, não perde a oportunidade de dar palpite e avisa que Lorena perdeu a sua oportunidade de ficar com o gostosão. O cara, não satisfeito, resolve humilhar Lorena e Paco, já que partir para a porrada, com o intuito de defender a amiga. Mas ela pede ao rapaz que não se meta em rolo. Porém, o infeliz decide implicar com o publicitário, e Paco, furioso, dá um empurrão no cara e diz: Você quer saber? Eu estou cansado de você desrespeitar a Lorena. O clima esquenta entre os dois, e Lorena resolve se meter, mandando Raul tomar no fiofó e dizendo que os dois já terminaram, e por isso, ele não precisa mais parar de incomodar. No entanto, o sujeitinho não está satisfeito e novamente fala mal da garota, dizendo a Paco que não vale a pena se incomodar com o idiota. Raul, vendo que não teve sucesso, decide deixar Ingrid chupando o dedo e vai embora. Na mansão, Caetano conta a Naná sobre seu interesse pela irmã de Ruby
Mas Cristina é completamente diferente. Magda, então, diz que o cara precisa ter cuidado, pois Ruby não é flor que se cheire, e avisa ao motorista que é melhor ele contar tudo para Maribel, pois tem certeza que ela vai compreender. E, enquanto Elisa pressiona o afilhado para enviar os convites de casamento, Ruby chega em casa feliz da vida, contando à mãe e à irmã que tudo está indo como ela planejou. A moça ainda diz que Paco tem ajudado muito, mas talvez mude de ideia e decida ter um namorado, já que Alessandro é coisa do passado. Nesse meio tempo, Genaro diz a Heitor que ele deveria ir para a casa de campo e passar alguns dias para clarear sua cabeça e coisa e tal. O rapaz se recusa a discutir o assunto, mas o engenheiro insiste e diz: Filho, olha, vá para a casa de campo. Vai te fazer bem essa viagem. Uns dias só para você pensar nas coisas. Não é a minha intenção voltar a discutir com você. E se estou tocando no assunto, é porque eu te amo. É que eu não posso permitir que cometa um erro que venha a custar muito caro. Olha, leve em conta isso que eu vou dizer. Se servir, ótimo. Se não, faça o que quiser. Heitor, a gente pode se enganar, perceber e tentar corrigir as coisas. E se for isso, faça agora que ainda está em tempo. Não quando for muito tarde. Não quando tiver unido a sua vida à da Maribel para sempre. Filho, se você ainda tiver dúvida, não se case. Nesse meio tempo, Alessandro vai falar com Belmiro, que recebe o rapaz com toda a cortesia em sua sala, dizendo que a documentação para que o médico permaneça no hospital já está pronta. Para completar, o cara de pau diz: Alessandro, me parece que nós dois exageramos com o que aconteceu na viagem. Isso de dar o crédito ou não ao hospital de Nova York. Mas depois foi mencionado. Não. O médico avisa que aquilo foi uma questão de princípios e não vai mudar sua posição. E lembra que é ele quem vai ficar à frente da pesquisa, afirmando que o sujeito, por ser o diretor do hospital, vai ficar na área administrativa. Belmiro então diz: Olha, vamos deixar para trás o que aconteceu e formar uma equipe pelo bem da pesquisa. E, obviamente, Alessandro fica desconfiado. Na periferia, Ruby experimenta o vestido que pediu para a mãe fazer, mas Rosário acha que está muito ousado. A moça explica à irmã que pediu a roupa para trabalhar no escritório, mas também para sair com o Paco. Cristina resolve dar opinião e as duas começam a discutir novamente. Na mansão, Caetano pede para conversar com a patroa e diz que precisa contar uma coisa para ela. Tomando coragem, o rapaz conta: Eu sinto muita vergonha de confessar isso, mas tenho que dizer. Eu fiz uma coisa errada. Olha, eu estou há vários dias com isso e não me sinto bem. Por isso, eu decidi lhe dizer. Acho que sabe que nos 8 anos que estou trabalhando para a senhorita e para o seu pai, eu nunca fiz nada indevido. Outro dia, quando eu fui levar o carro à oficina mecânica, eu aproveitei para visitar uma senhorita de quem eu estou gostando, e como a oficina era tão perto, então no caminho eu parei ali. Também queria dizer uma outra coisa. A senhorita que eu visitei, e com quem estou saindo formalmente, é a Cristina Pérez. Ruby chega à loja de vestidos de noiva e diz que ficou de encontrar alguém ali. E, do outro lado da cidade, Elisa avisa ao marido e a Heitor que precisa continuar endereçando os convites de casamento. Genaro volta a falar sobre o assunto com o afilhado e diz: Heitor, você ainda tem uns dias para pensar se realmente quer se casar. Até agora, só nós dois, o pai da Maribel, algumas pessoas próximas, sabemos do seu casamento. Depois que você entregar os convites, eu te aviso. Não vou permitir um escândalo. E na loja, enquanto espera Maribel, Ruby experimenta o vestido de noiva que o costureiro escolheu. A moça chega e quer saber por que Ruby está vestida de noiva. E a garota inventa uma desculpa e diz: Acontece que eu cheguei e vi os vestidos, e eu não resisti à tentação de experimentar um. E aí eu me lembrei daquele sonho que nós duas tínhamos de casar ao mesmo tempo. Você se lembra? Mas Maribel fica desconfiada. No hospital, Marcos conta a Alessandro que vai pedir oficialmente Cristina em namoro, e o cara estranha. Mas o médico afirma que está apaixonado pela moça e quer realmente ter uma relação formal com ela. Na loja, Ruby conversa com o costureiro e diz que não quer que a amiga saiba que logo ela vai casar, avisando que aquele é seu segredo. Na periferia, Cristina comenta com Lola que vai sair com Marcos naquela noite. Só que o assunto muda de direção e as duas acabam falando de Ruby, que disse que vai começar a sair com Paco. Mas Cristina diz à vizinha que não acredita nisso. E, do outro lado da cidade, Maribel experimenta seu vestido de noiva. Mas o costureiro não gosta do que vê e começa a dar sugestões. No entanto, Ruby defende a amiga e diz que se o vestido está do gosto dela, não tem por que mudar. Maribel resolve seguir os conselhos de Toledo. Porém, assim que fica sozinha com a amiga, a noiva diz a Ruby que as duas têm que conversar e pergunta por que ela pegou, em seu quarto, uma foto de Heitor. A garota se faz de esquecida e diz: É verdade, a sua foto eu acabei esquecendo. Na verdade, eu não queria levar a foto do Heitor. O problema é que, quando eu fui pegar um perfume na mesa, ela caiu e o vidro da moldura quebrou. Por isso eu coloquei na minha bolsa e desci com ela. Mas,
Como começamos a falar do banquete, vimos o roteiro da lua de mel. Depois chegaram os convites, e aí eu acabei esquecendo. E quando eu fui me despedir de você, o Heitor já estava lá. E eu achei chato contar na frente dele o que aconteceu com a foto. A história desce meio torta pela garganta de Maribel, que deixa claro que quer que a amiga devolva a foto o quanto antes. Vendo que a amiga não engoliu a mentira, Ruby engata a primeira. E sem tomar fôlego diz: "Mas é claro, você acha que eu ia ficar com ela? Eu só levei para trocar o vidro. Maribel, se eu quisesse uma foto, eu pediria uma de vocês dois juntos, uma do casamento. Você vai me dar, né?" Ai, amiga, você ficou tão séria. Me desculpe, eu nunca pensei que fosse dar tanta importância ao que houve. Eu te juro que amanhã mesmo eu entrego a sua foto. E, enquanto Sofia se despede de Érica, dizendo que vai tentar arrumar um estágio na capital, pois assim pode procurar Luiz, o rapaz diz à mãe que o projeto de Cancún que está desenvolvendo o fez lembrar da Sofia. Nesse meio tempo, Genaro conta a Hilda que Ruby realmente conhece Luiz. Mas o que mais o preocupa é o fato de que, se Ruby o conhece, com certeza a Maribel também. O homem ainda reclama do casamento do afilhado e diz que não acredita como o Heitor foi se apaixonar justamente por Maribel. A secretária lembra que o arquiteto logo voltará para Nova York e Genaro afirma que é exatamente isso que ele quer, comentando: "Acontece que a Ruby ou a Maribel, qualquer uma delas, elas podem descobrir a qualquer momento que o Luiz é meu filho." Hilda. A mulher tenta mais uma vez acalmar o chefe e diz que o engenheiro já conseguiu mandar o filho de volta para Cancún. Genaro então diz: E felizmente a Sofia não deve estar mais lá. É que também, para ela, eu sou o marido da Elisa, o padrinho do Heitor." Mas Hilda, deixando a notícia ruim para o final da conversa, diz ao chefe que só conseguiu passagem para Luiz para dali a 2 dias. Luiz aparece no prédio de Heitor, procurando por Alessandro, mas quem aparece é o arquiteto. O rapaz diz que gostaria de pedir o telefone da casa dos pais dele para poder ligar para a Sofia, pois os dois se conheceram em Cancún, e ela é uma garota muito bacana. Por isso, gostaria de manter contato com ela. Heitor diz que tem o telefone e vai passar o número ao colega de profissão. Maribel liga para Heitor, dizendo que já terminou suas coisas, mas combinou com Alessandro de voltar a fazer fisioterapia. Assim que desliga o celular, a noiva conta a Ruby que Alessandro foi visitá-la mais cedo para contar como foi no congresso e dar seu novo endereço. Enquanto isso, Lorena diz a Paco que o trabalho da faculdade está quase terminado e adorou o slogan da campanha. O rapaz, meio decepcionado, diz que ficou feliz pela amiga ter gostado da sua ideia, pois, na empresa, ninguém gostou de nada. Mas Lorena diz que eles podem usar a proposta que Paco desenvolveu para a empresa de seu pai na universidade e acha que vai ser um sucesso. Na periferia, Marcos chega para buscar Cristina e a moça diz que está muito nervosa, porque já decidiu com qual dos dois rapazes pretende namorar. Paco conta a Valéria que vai apresentar o trabalho que desenvolveu para a empresa na sua aula de publicidade e a mulher dá a maior força para o rapaz, dizendo que é aquela a atitude que ela esperava do publicitário. E nesse meio tempo, Caetano vai levar Ruby em casa e vê Cristina saindo com Marcos. Porém, Ruby decide não ficar em casa. E assim que o motorista de Maribel vai embora, a moça pega um táxi. No escritório, Heitor descobre que Ruby não voltou e nem telefonou para o trabalho. Na fisioterapia, Alessandro diz a Maribel que os exercícios são cansativos e alguns muito pesados e dolorosos, inclusive. Mas a moça está disposta a tudo e não para de falar em seu casamento com Heitor. Ruby chega à construtora e no escritório de Heitor, diz que não sabia se deveria voltar ou não, mas alega que, como os dois não tinham terminado de conversar, decidiu saber o que aconteceu entre o rapaz e Genaro. O arquiteto explica que disse ao padrinho que a moça tinha um problema pessoal, mas não resiste e confessa: "Ruby, eu não sei o que dizer, mas que bom que você está aqui. Ruby, me ama de verdade?" E a fingida, fazendo o maior teatro, diz: "Você acha que se eu não tivesse tanta certeza, eu teria te confessado? Ai, para mim isso é tão importante. Tão complicado, tão difícil, mas sei que sou correspondente. Ai, obrigada por abrir o seu coração. Obrigada por confessar que você também me ama." E os dois começam a se beijar apaixonadamente outra vez. Na fisioterapia, Maribel se esforça, seguindo as orientações de Alessandro. Mas, no escritório, Ruby e Heitor estão no maior love. O rapaz, entre beijos e suspiros, acaba confessando: "Não sabe como eu queria beijar você. Ter você assim nos meus braços. Ai, não sei o que aconteceu comigo. Não sei em que momento eu comecei a sentir isso. Eu não sei o que vamos fazer agora. Jamais pensei que fosse me encontrar numa situação dessa. Porque não é só por causa da Maribel, mas também é por causa do meu melhor amigo." E Ruby, jogando todas as suas cartas para aquele momento, responde: "Foi por isso que eu te disse que eu não quero mudar os seus planos, nem te fazer se sentir mal. Ai, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe por mim.
Heitor resolve lembrar que tem um compromisso com Maribel, e a Naja começa a gemer, dizendo: ai, não, não me lembra disso, porque isso me dói o coração. Ai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Agora é o arquiteto que se sente culpado e diz que deveria ter evitado que as coisas chegassem naquele ponto. E Ruby mete outra chantagem emocional no rapaz, dizendo: ai, não, 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 não se culpe, por favor, tá? Eu sou tão responsável quanto você. Você acha que eu não tenho passado noites inteiras sem poder dormir? Angustiada? Pensando na Maribel? Ela é minha melhor amiga. Mas apesar disso, e apesar de tudo que eu já tentei, ai, o meu amor por você foi mais forte. Ai, nós não podemos evitar o que sentimos um pelo outro. Nesse meio tempo, enquanto Maribel está toda animada com a fisioterapia, dizendo que o noivo é a razão pela qual ela quer melhorar,